O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Estamos caminhando para o final deste chamado Sermão da Montanha. E eu tenho dito para vocês que nosso Senhor, Ele convida aquele povo que, pelo menos aparentemente, está demonstrando que está querendo segui-lo, né? Então Ele diz assim: vocês querem me seguir? Então, para vocês me seguirem, vocês têm que ser santos. E a santidade não é algo assim tão fácil, não. E vocês têm visto que as palavras, elas são duras. Hoje, Jesus ele dá uma parada para fazer um balanço. Não sei se vocês já chegaram a essa situação de vocês irem numa loja ou num supermercado e está escrito assim: fechado para balanço. Então, quando está fechado para balanço, significa que estão vendo lá o que lucrou, o que não lucrou, o que vendeu, o que não vendeu, o que precisa comprar. Então é preciso dar essa parada de avaliação. Hoje Jesus ele dá uma parada. Então agora Jesus dá uma olhada e diz assim para o pessoal: olha, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Os que vão se salvar serão poucos. Não vai ser uma quantidade grande. Essa é uma verdade. Se alguém aí começar a profetizar dizendo: Jesus me revelou que o número dos que se salvarão é muito maior do que os que se perderão, é mentira. É mentira. Está certo? No céu tem uma multidão, já tem. Mas se for avaliar o número dos que estão no céu e o número dos que estão no inferno, o do inferno é maior. Mas tem muitos que se salvaram. Essa é uma verdade. E não vamos ficar nos iludindo, não, porque Satanás, ele tem falado para o pessoal que todo mundo está se salvando. Essa é a maior mentira de Satanás. E as pessoas estão se agarrando a isso e achando que é verdade, né? Ainda mais que quando alguém morre, a primeira coisa que nós dizemos é: está no céu. Mas que vida! Que vida essa pessoa viveu? Ela viveu como um santo ou ela viveu como um pecador? Então Jesus, olha a avaliação de Jesus. Olha, ouça o que Jesus está dizendo, não ouça o que você está querendo ouvir. Porque muitas vezes Jesus fala uma coisa e não é o que nós queremos ouvir, a gente não sabe o que acontece na nossa cabeça, a gente diz: não é bem assim, a gente acha que é o contrário. Ele diz: entrai pela porta estreita. A porta estreita é a porta do sacrifício.
é a porta da renúncia, é a porta da penitência. Essa é a porta. Essa porta é Jesus. Para entrar por essa porta tem que ser assim. Não dá, ninguém pense que vai entrar na vida eterna levando uma vida de qualquer jeito. Não vai. Eu acho que um dos maiores elogios que eu recebi de uma pessoa foi quando ele disse assim, embora seja uma mentira que a pessoa falou, né? Mas o maior elogio que ela disse foi: você é muito radical. Esse foi o maior elogio, embora eu não seja. Mas esse foi o maior elogio. Nossa, pelo menos parece que eu estou mostrando o que sou, né? Para me chamar de radical. Porque são os radicais que entrarão. Aqui eu não estou falando de radicalismo, de puritanismo. Eu estou falando que se você for estudar a vida dos santos, que eu sempre recomendo a vocês, vocês vão ver, eles eram radicais. Me mostre um santo que a igreja que foi canonizado pela igreja, que ele vivia uma vida mais ou menos, a mão no bolso e de braços dobrados, e braços cruzados. Me mostre. Porque se você mostrar um santo mais ou menos, eu vou por esse caminho. Eu vou por esse, porque se pode ser santo mais ou menos, eu vou ser mais ou menos. Não tem mais ou menos na santidade, ou é ou não é. Então a porta é estreita. Vamos continuar. Porque larga é a porta. Agora, que porta? E espaçoso é o caminho que leva à perdição. Olha, o caminho que leva à perdição é largo, a porta é larga. Você já viu aquela expressão que o pessoal diz assim, todo mundo está fazendo? Ah, não entra nessa onda, não. Quando você ouvir essa história de que todo mundo está fazendo, corra dessa história aí. Não entra na onda, não. Todo mundo, eu já brinquei aqui muitas vezes dizendo que eu quero ir atrás desse todo mundo, que eu preciso ter uma conversa com ele para dizer, meu filho, dá um jeito aí, porque está todo mundo atrás de você. O caminho do todo mundo é o caminho da porta larga, é dos vícios, é do pecado mesmo. E uma das coisas que o pecado original causou em nós foi que a nossa vontade ela ficou fraca. Se nós não contarmos com a graça de Deus ali na luta diária, olha, porta estreita é luta diária, esforço diário. Senhor, eu não dou conta, me ajuda. Socorra-me, Senhor. Como dizia São Felipe Neri, né? Porta larga, ou porta estreita. Senhor, se tua mão não estiver sobre mim, coloca a tua mão sobre a minha cabeça, Jesus. Porque você sabe que se você tirar, eu estou frito. Era assim que São Felipe Neri falava. Espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Aí Jesus, olha como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, à salvação eterna, que leva ao céu. E olha aqui, e são poucos, olha o que ele está dizendo, e são poucos os que o encontram. A porta larga é Satanás que leva, e sem esforço nenhum. É como a montanha-russa, você sobe, chega lá em cima, faz esforço não. É fácil essa daí. Aquele escorregador que a criança vai, chega lá em cima, o pai e a mãe pegam ele lá embaixo. Tem como voltar? Não tem. Quando desce, não volta. É esse o caminho largo. Agora, para chegar no céu, olha, tem que suar, viu? Tem que suar. Quem não está suando, precisa suar. Tem que lutar.
Aquele que perseverar até o fim será salvo, o que perseverar. Então vamos dar uma olhada no mundo agora? Primeiro, para você entender porta larga, esquerda como é? Estreita, pegue Gálatas capítulo 5. Depois você pega lá e medita. Lá ele vai colocar qual é a porta larga e qual é a porta estreita. Qual é a porta dos vícios e qual é a porta das virtudes. Está lá. É uma indicação. E nós precisamos ir. Mas no mundo atual, olha a porta larga. A corrupção é uma porta larga. Para se tirar vantagem, para tirar o lucro. Você vê que as pessoas dizem assim, olha, para ganhar muito tem que ser corrupto, não tem jeito. Não é que tem que ser, né? Não deveria ser, mas a corrupção. A outra, a mentira. Meu Deus do céu. Quanta gente tirando vantagem com mentira. É uma mentira atrás da outra. Porta larga que está assim, ó. Verdade? Não existe mais não, meu filho. Não entra nessa história da verdade, não. Isso aqui é sarcasmo que eu estou dizendo, né? Não estou dizendo para você entrar nessa onda, não. Mas a mentira, de uma pequena até uma grande, mas é mentira para tudo quanto é lá. E antigamente, quando a pessoa mentia, aparecia uma veia aqui na frente, ou quem é muito claro, né, ficava vermelho. E outros, assim, quando está mentindo, ele fica meio desgonçado, ele não olha no seu olho quando está mentindo. Só que a mentira, ela se tornou tão assim que agora, nem a veia aparece, a pessoa não fica vermelha, ainda fala de frente para... Olha assim, ó, grava a pessoa fazendo a coisa errada e diz assim, olha, está vendo? O cara diz, não sou eu. Mas o rapaz está gravado. Não sou eu, não. Não sou eu. Então é quem? É o diabo disfarçado, só pode ser. Porque se não é você. Como é que vai ser santo mentiroso? Me mostre um santo que mentiu. Vivia mentindo. E aí, o mais, assim que está em evidência, a sexualidade desregrada. O pecado contra o 6º mandamento e contra o 9º mandamento está assim, olha. Imagina, né, aquela mãe muito religiosa, aquela mãe piedosa, aquele pai piedoso, que vai na igreja e tudo, e ele deixa a filha dele dormir com o namorado na casa dela. Vê se pode uma coisa. Eu não entendo, não. Aí sabe o que é que eles dizem? É para eu não perder a minha filha. Você já perdeu, meu filho, você já perdeu. Só falta ela morrer. Só está faltando isso. Olha, só tem 2 questões. Ou ela para, ou diz, olha, vai morar em outro lugar, porque aqui não dá, minha filha. Aqui na minha casa não dá. Aqui na casa da mãe Joana. Então lá a filha vem e dorme no quarto. Aí quando o outro irmão, a outra irmã diz, mamãe, papai está errado. Aí briga com a filha que está dizendo para... E o pior é quando a filha é doente, ou o filho é doente. Pior ainda, porque a qualquer momento pode ir. A filha vai. Os pais acompanham, viu? Porque permitiu. Só se converter depois que a filha morreu, o filho morrer. Aqui eu estou falando de filha, mas está entrando os dois, o filho e a filha. Você está fazendo da tua casa um lugar de motel? Não tem cabimento, né? E depois diz que vai para o céu. Isso é porta larga. O DIU, né? Tem muita mulher usando o DIU. Olha, é piedosa, mas usa o DIU. E ela está dizendo que ela vai
para o céu com o DIU. Pois bem, esse DIU vai ser um marco para Deus dizer: ide para o fogo eterno. Porque como é que pode se usar um negócio lá dentro do seu corpo que vai matar a criança? Não, mas aí diz que tem o de cobre, tem o de ferro, tem o de aço, tem o de plástico. Aí, não, é com de plástico, de aço, sabe lá o que for. Se você não tirar isso, você não vai se salvar. Não irá. E se você diz que eu estou julgando, então vamos ver depois. Ainda mais que ontem o Evangelho falava para não julgar, eu expliquei para vocês o que é o julgamento. Bem, eu irei prestar contas diante de Deus com esse julgamento. Eu vou morrer dizendo que o DIU mata. Eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. As pessoas que não casam na igreja. Vai para o céu? Não vai. Não vai. Não é o padre José Augusto que está dizendo, é Deus quem diz, não vai. Não, mas nós somos muito bons, sim. O inferno está cheio de pessoas boas também. Ou não? Casa. Tem uns primos meus que eu já falei, meus filhos, casa. Não casa, não. Não, e pior que falar para parente não adianta. Não, você só tem que rezar, porque falar para parente não dá certo. Tem que ser outra pessoa, porque não dá. Não ouve. E ainda diz, você está me julgando. Quem é você para me julgar? Então, o que é que eu faço se não rezar? A maior tristeza é quando eu vejo aquelas pessoas dizendo: padre, o senhor coloca na missa a intenção de tal pessoa que morreu? Sim. Como é que foi? Eles não eram casados, não, mas a mulher já morreu. Pronto. Eu vou colocar a intenção, sim. Mas você sabe que não adianta mais? Por quê? Porque aquela pessoa, se ela morreu meia-noite, como eu falei para você, a alma dela foi julgada diante de Deus. A missa de nada mais vai adiantar. A missa das 7, das 6, das 10, já foi julgada. É por isso que as pessoas ficam achando que tudo se resolve na missa que está sendo celebrada. Meu filho, missa é para os fiéis, é para aqueles que morreram santamente. A missa é para isso. As pessoas não conseguem entender, não. É aquelas que morreram com pecado venial, aí estão no purgatório. Aí a missa é para tirar, porque elas estão no purgatório. Por que elas estão no purgatório? Porque ela morreu meia-noite, foi julgada e foi para o purgatório. Aí eu celebro a missa das 6, das 7, das 10, sabe lá qual? Aí aquela missa é em sufrágio da pessoa que está no purgatório, aí Deus tira ela e vai para o céu. Quem está no inferno não tem mais jeito, não. As pessoas não querem entender isso. É preciso morrer santamente. As pessoas não querem morrer santamente, porque todo mundo está. Eu já sei que tem gente que vai ficar dizendo: se o Padre Augusto está me julgando. Tudo bem, eu estou te julgando, sim. Eu estou te julgando na palavra de Deus, não é na minha. Não é eu que estou dizendo, é Deus quem diz. Imagina esse mundo, a droga, o vício da droga, as pessoas morrem viciadas. É engraçado que quando eu falo de bebida, claro que eu estou falando de bebida quem vive no vício da bebida. Mas eu estou precavendo também aqueles, né, porque tem gente que precisa tomar cuidado, porque é de um golezinho a outro golezinho que agora está tomando, que é pinguço, né? Virou pinguço. Ou começou já assim, já de tudo? Porque nem todo mundo tem capacidade psicológica para aguentar isso, não. Não, mas o catecismo não diz. Aí o pessoal fica: mas a igreja... realmente a igreja não condena quem bebe. Quem você quer tomar
uma assim no seu café da manhã ou no almoço, tudo bem, vai tomando. Mas eu estou falando daqueles que estão bebendo mesmo. E eu estou dizendo que eu, como sacerdote, tem situações que eu preciso evitar para eu não ajudar o pinguço a continuar sendo pinguço. É isso que eu estou dizendo. Porque se o pinguço veio bebendo, ele vai dizer assim, bem, se o padre bebe pouco porque ele é padre. Eu não sou padre, eu bebo muito. É assim que o pessoal fala. Porque as pessoas vão sempre usar desculpa para continuar no seu pecado. É uma opção que eu fiz. Eu não estou obrigando ninguém a seguir essa opção. Mas eu tenho que ser precavido, né? Primeiro que meu pai não ensinou os filhos deles a beber. E depois de padre eu vou ficar bebendo? Sim, mas você que bebe socialmente pode ficar tranquilo, você não vai se perder, não. Mas aqui eu estou falando daqueles que bebem demais, que se embriagam. Você sabe que tem pessoas que já não comem pão, não comem sanduíche, não comem feijoada, não comem... Ele só... A comida dele é a cachaça, ela desce assim, ó. Não come mais nada. Como tem aqueles que estão na droga, o vício dele é esse. É a porta larga. É que agora não dá nem para a gente dizer assim, né? Veja o número de pessoas que estão na igreja, né? Porque está tudo fechado agora. Mas antes da pandemia, a gente poderia dizer assim, vejam o número de pessoas que vão à igreja, vejam o mundo das pessoas que rezam, o número, e vejam as que não rezam, vejam o número das pessoas que confessam, e vejam o número das que não confessam. É sempre maior os que estão no erro, e é sempre menor os que estão no certo. Agora, eu vou terminar essa homilia dizendo assim, meu filho, se pergunte no dia de hoje, pare de ficar justificando e se pergunte assim, a vida que você leva está no número dos da porta estreita ou larga? É isso que é a pergunta que eu estou fazendo para mim hoje. Eu estou no número da porta larga ou da porta estreita? Se o Senhor me chamar hoje, eu estou em que porta? Não é ficar justificando o erro. Ficar justificando para você continuar no erro. Se questione e leve uma vida santa. Eu termino agora com aquela frase do padre, né? Isso é Santo Afonso Maria de Ligório que conta. Que uma mulher que levava uma vida mundana. Aí um dia ela, tocada pela graça de Deus, ela resolveu mudar de vida. Ela estava na porta larga, ela disse, eu vou para a estreita. Procurou o sacerdote e confessou todos os pecados. E no final, o sacerdote disse apenas isso para ela, minha filha, no final vai restar apenas duas coisas, sempre ou nunca, minha filha. Sempre ou nunca. E ela foi para casa com aquela questão, sempre ou nunca. Eu tenho duas escolhas a fazer. Sempre com Deus, nunca mais com Ele. Nunca mais. E aquela mulher foi refletindo e foi saindo daquela vida errada e foi levando uma vida santa, porque ela sempre com Deus. Eu preciso estar sempre com Deus. E morreu. Essa eu posso julgar. Estou julgando agora. Foi para o céu. Estou julgando.
Essa foi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.